Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Cleverson, sou esposo da Jaqueline. Nós somos líderes do Ministério de Famílias aqui da Barreirinha. Hoje nós ajudamos as famílias a enfrentarem e passar por problemas que nós passamos há alguns anos atrás. Há alguns anos, sem que a gente percebesse, aos poucos a tristeza ela foi entrando no nosso lar. E essa tristeza ela foi aumentando, foi ganhando corpo e se tornou em uma depressão. Sem que a gente percebesse, a companhia um do outro ela já não era tão agradável. As conversas já não eram mais tão doces. O tratamento um com o outro já não era muito bom. Voltar para casa se tornou uma dificuldade, porque não era mais um lugar agradável, não era um lugar acolhedor. E uma noite, quando eu estava saindo do trabalho, eu normalmente ia para a faculdade, e nesse dia, por algum motivo, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo, eu não fui para a faculdade e eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, Jaque, que normalmente estava em casa, nesse dia ela não estava. Quando eu cheguei, eu vi que tinha alguns objetos na mesa de casa. Um deles era um documento da Jaque, tinha uma quantidade em dinheiro. E tinha alguns objetos que pertenciam a algumas pessoas da igreja. E esses objetos estavam com os nomes das pessoas que eram as donas. E quando eu vi aquilo me deu um desespero. Eu pensei, já que ela vai fazer uma besteira. Até por tudo que estava acontecendo na nossa casa, no nosso lar. E naquele contexto eu acabei saindo de casa para procurar ela. Fui na casa de algumas irmãs, liguei para algumas irmãs. Uma delas, inclusive, comentou que a Jaque tinha passado uma mensagem no celular para ela. Era uma mensagem esquisita, como se fosse uma despedida. Falei com os pais da Jaque e os pais dela comentou que ela tinha ligado para eles e que ela estava muito estranha. E com aquele sentimento de desespero, já era noite, eu fui procurar a Jaque, e eu não tinha ideia de onde procurar. A gente mora perto de uma rodovia, perto do Contorno Norte, e eu achei que ela fosse tirar a vida naquele lugar. E eu peguei o carro, fui até lá, e eu andei de um lado, eu não encontrei, eu andei de outro, eu não encontrei, eu não tinha ideia, não sabia onde procurar ela. E naquele dia eu parei o carro, eu coloquei as mãos no volante e eu clamei a Deus. Falei, meu Deus, aonde a Jaque está? E como se fosse um pensamento, Deus falou para mim aquele dia, Parque da Barreirinha. E para mim não fazia sentido, naquele horário, um lugar que é escuro, fechado, não tem ninguém. Mas eu peguei o carro e fui para lá. Eu fui para lá e eu estacionei o carro, eu corri, o portão do parque estava aberto, eu peguei e corri na direção das árvores, porque eu tinha medo de encontrar ela numa situação de morte naquele parque. E quando eu desci, eu encontrei ouvi de longe assim uma luzinha, e era o guarda, era o rapaz que cuidava do parque à noite. E eu cheguei e perguntei para ele se ele tinha visto uma moça, se ele tinha visto alguém, e ele disse, eu estava subindo e eu vi uma moça caída ali no chão. E quando eu cheguei lá, era a minha esposa, era a Jaqueline, e ela já estava agonizando. Aquele dia, Jesus Cristo salvou a vida da minha esposa. A gente foi para o hospital, foi um período de recuperação extremamente difícil. O médico havia comentado que ela sofreria algumas sequelas por consequência da tentativa de suicídio. E graças a Deus isso não aconteceu. Não houveram sequelas, e a obra que Deus fez na nossa vida foi extraordinária. Quanto ao nosso relacionamento, nada do nada, né? Ele não acabou assim de uma hora para outra. A gente nesse contexto acabou se separando, se divorciando. Mas o relacionamento
ele acaba, primeiro porque acaba, né, a admiração, acaba a atração e por fim acaba o respeito. Foi justamente isso que ocorreu com a gente. E aí eu trago aqui um versículo em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E foi justamente assim que o Senhor nos tratou, que o Senhor me tratou, né, depois desse fato que ocorreu nas nossas vidas. E o Senhor me deu uma mente transformada. Ele foi me tratando através da inteligência emocional. Foi que eu consegui ter essa renovação de mente, né, pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de depressão, desse tipo de doença, né, o que a gente pode fazer é começar a tratar pela mente. E foi isso que a gente fez, foi isso que nos ajudou e isso tem nos fortalecido. É claro que, se não for pela graça, pela misericórdia e com muita oração, né, porque a gente passou por um período longo de sofrimento, de muito choro, de muito lamento e de muitos irmãos nos ajudando também em oração. E hoje a gente tem, né, um casamento firmado, restaurado e muito melhor do que era antes, né? Então a paz que a gente tem hoje, a paz que a gente sente, a gente ama mesmo, adora a companhia um do outro, né? E isso para nós não tem preço. A paz que a gente tem dentro de casa hoje é pela graça, pela misericórdia do Senhor. Então, para você que está passando por um momento delicado, para você que olha para a tua relação e não vê saída, no mundo a gente escuta que a esperança é a última que morre. E eu posso te dizer com todas as letras que a nossa esperança é Cristo. E é em Jesus que você vai conseguir isso também. Através de oração, através da renovação da tua mente, é que a tua casa também pode ter a paz que a gente desfruta hoje.